Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração aqui presente e também no coração de quem nos acompanha neste momento. O nosso muito bem-vindo e nossa gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Agradeço ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade e esperamos, através deste momento que aqui passarmos, Deus use para fortalecer nossa fé e nossa esperança. Não sabemos o que a vida nos traz, não é? Há tantas circunstâncias que a vida nos apresenta, então arrisco dizer, quem sabe essa será a última oportunidade de estar aqui a falar com os irmãos. Ou quem sabe será a primeira de muitas, só Deus sabe. Mas nesse momento, vamos aproveitar cada instante para que Deus fale aos nossos corações. E por isso convido a todos para orarmos em Deus, orarmos em silêncio a Deus, para que Ele use esse indigno instrumento na mensagem que Ele tem para nos dar nesta manhã. Nós temos alguns conceitos sobre algumas palavras, e hoje gostaríamos de falar perseverar. Mas por quê? Por que perseverar? Por que Deus nos manda perseverar? Eu gostaria de pegar aqui a opinião de 2 pessoas, 3. O que você entende sobre perseverar? Alguém pode dar o microfone? Só a voz mesmo. Alguém quer dar opinião? O que você entende por perseverar? Assim, em 5 palavras. Mais, né? Quem quer dar a opinião? Irmão Anderson. Vamos ver a opinião. Quem mais quer dar a opinião? Mais uma pessoa sobre perseverar. Aqui o Gabriel. Bom, vamos ver aqui, irmão Anderson. O que o irmão Anderson entende por perseverar? Perseverar é continuar. Já foram 5 palavras, obrigado. Não pode dizer mais. Continuar, não desistir, seguir em frente, seria mais uma síntese para definir a palavra. Obrigado. Tem aqui também o irmão Gabriel, ele gostaria de dar aqui a opinião sobre perseverar. Irmã Lourdes também? Irmã Lourdes aí, vamos fechar porque temos que deixar espaço para o culto, né? Paz do Senhor a todos. Eu vejo perseverar... Não consigo lhe ouvir, se puder pôr o microfone mais perto. Okay. Pronto, melhor, né? Bom, eu vejo perseverar como ter um objetivo e no meio do caminho ter adversidades e você conseguir ultrapassar essas adversidades, perseverar até chegar ao objetivo, até ter o foco, né? Ter foco para chegar no objetivo. É sempre, como eu disse, tem adversidades e a gente vai passando por elas. Ou seja, ultrapassar os obstáculos, as adversidades, para alcançar um objetivo. Exatamente. Muito bem. Irmã Lourdes? Pronto, eu vejo que é ser persistente e não desistir. Certo. Muito bem. Obrigado pelas opiniões que deram. Em São Mateus, capítulo 24, verso 13, o que o Senhor Jesus diz no grande sermão profético? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas Deus não pode salvar a quem não perseverar também? Sim ou não? Pode ou não pode? Mas por que não salva? É curioso, né? É curioso. A perseverança é, não há dúvida, uma das grandes qualidades, mesmo nos empreendimentos seculares, como nós já vimos. No mundo espiritual, então, ela é mais necessária ainda. Há uma história muito curiosa que li há tempos atrás de um cãozinho que foi passear, né? Quando ele chegou em casa, vamos dizer aqui que o nome da menina, dona do cãozinho, era Mariazinha. Ela viu que ele estava muito cansado, né? Estava coberto de pó, estava exausto. Quando ele chegou em casa, né, estava mesmo muito cansado, arquejando, né? Deitou-se na relva para descansar. E então, ela questionou o pai, porque cansou tanto o cãozinho, né? Afinal, saiu para dar uma volta, porque os cães gostam e precisam passear, mas porque o cão, né, trouxe o cão tão cansado, tão exausto. E o pai explicou que não foi a volta que cansou o cão, mas a forma como ele fez a volta. Então, o que o pai diz? Ele zigue-zagueou pela rua, né? Ia de um lado, ia para o outro, ia para lá, ia para cá, não é? Intrometia-se em tudo que não lhe dizia respeito. Não podia passar junto de uma
porta, um portão, que já logo tentava atravessar aquele portão, saber o que tinha lá dentro, não é? Não podia ver um animalzinho, uma galinha, um bicho que já ia atrás, ia correr atrás. Qualquer cão que latisse, ele já ia lá, né, perguntar o que foi, né? Afinal de contas, o que tu queres comigo? Ia lá tentar saber a resposta. Qualquer animal andar pelo caminho, o cãozinho corria atrás. Tudo era um convite para ele fazer o quê? Investigar de onde vinha e para onde ia. E não era admirar que o cão estivesse tão cansado. Todos nós, de certa forma, agimos na nossa vida, em alguns momentos, como esse cãozinho. Nós temos o foco, temos o objetivo, mas fazemos o quê? Às vezes zigue-zagueamos tanto, né, que nos cansamos. Nós cansaríamos um pouco menos e, quem sabe, viveríamos um pouco mais e um pouco mais comodamente se fizéssemos o quê? Se corrêssemos a carreira da vida com constância, fazendo o quê? Sempre do lado do nosso divino Senhor, sem nos desviarmos para lá e para cá. É assim que diz o profeta Isaías, né? E ouvirás uma palavra por detrás de ti, dizendo, né? Este é o caminho, andai por ele, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, né? Muito bem. Talvez não exista animal mais perseverante do que a formiga. A formiga é muito perseverante, não é mesmo? Timur, o famoso conquistador do Oriente, ele ficou conhecido como Timur o Coxo. Ele foi um dos últimos conquistadores do Oriente. Ele costumava contar a seus amigos o seguinte facto acontecido na sua juventude. Abro aspas. Uma vez vi-me obrigado por meus inimigos a me refugiar em um edifício em ruínas, onde permaneci sentado por muitas horas. E ali naquele edifício, ele tentava desviar os pensamentos da condição desesperada em que ele se encontrava, pois, afinal de contas, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, numa situação muito difícil, provavelmente iria ter ali encerrado os seus dias. E então, o que aconteceu? Diz ele que fixei a vista em uma formiga que tentava subir por uma parede, carregando um grão de trigo maior do que ela. Observei os esforços que despendeu para conseguir o que desejava. O grão caiu no chão 69 vezes, mas o inseto perseverou e por fim, na 70ª vez, pôde chegar ao alto. Diz ele assim, isso confortou-me grandemente naqueles momentos e jamais me esqueci da lição. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia não diz que o justo vai ter um caminho que vai ser à direito e fácil e vai alcançar seus objetivos assim, lanço-me e alcanço. Não. A Bíblia diz que o justo terá muitos problemas. O Senhor Jesus disse, não vou deixar vocês equivocados nem enganados. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Seja perseverante, sejam constantes, porque Ele nos assegurou que o mundo já estava vencido. Pela graça dele também podemos vencê-lo. Não basta perseverar quase até o fim. Temos que perseverar como? Para chegarmos até o último fim. Porque nós temos fases, né? Iniciamos uma fase, concluímos uma fase, chegamos a um fim. Iniciamos outra fase, concluímos outra fase, chegamos a outro fim. Então temos que chegar até o último fim, até mesmo o ponto final. Surge-me uma questão, a pregação do Evangelho. São Marcos capítulo 16, verso 15, o Senhor Jesus nos diz o seguinte, convido a acompanhar a leitura. São Marcos capítulo 16, verso 15, não é uma solicitação, não é uma sugestão que Jesus dá. Aqui ele está a fazer o quê? Ele está a dar uma ordem imperativa a seus discípulos. São Marcos capítulo 15 e o verso 16. Desculpa, 16, verso 15. Às vezes a dislexia toma a gente, né? Pega assim de assalto. São Marcos 16, verso 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo
e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem perdeu efeito mais ou menos 80 anos depois que Jesus subiu ao céu, certo? Quando Paulo já tinha pregado o evangelho em todo o mundo, certo? Errado. Essa ordem nunca perdeu efeito. Ela é uma ordem que permanece até os nossos dias. Agora, quero lhe fazer aqui uma pergunta. Alguma vez você já sentiu que parece ser infrutífero pregar o evangelho? Porque normalmente quando nos lançamos a fazer alguma coisa, esperamos o quê? O resultado, que dê fruto, como disse a irmã. E aí pregamos o evangelho. Distribuir, por exemplo, milhares de literatura e não ter um contato satisfatório em relação àquilo. Parece frustrante, né? Em certa forma até é. Mas por que Deus nos manda fazer algo que parece ser perda de tempo, já que as pessoas não aceitam? Se você sair agora aqui na rua, volte e meia passa aqui pessoas à frente da igreja, parar uma pessoa e disser, olha, eu tenho uma mensagem muito especial. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele vai voltar em breve. E quem não aceitar vai ter perdição eterna. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Qual a chance que você julga que a pessoa vai dizer, sim, eu quero aceitar? Se parar aí 100 pessoas, dá 100, quantas irão aceitar? Talvez nenhuma. Mas por que falar com as pessoas então, se sabemos a partida que elas não vão aceitar? Por que perseverar, afinal? Não era só dizer, Senhor, tu sabes que vão se perder, portanto, não podia fazer assim? Deus sabe ou não sabe? Sabe. Mas por que ele manda eu falar com essa pessoa que ele sabe a partida que ela não vai aceitar, vai se perder? Irmão Manoxório disse, um dia pode aceitar. Sim, há essa possibilidade, não há essa dúvida. E até uma das questões da pregação é justamente nós alcançarmos quem pode ser alcançado pela graça de Cristo, não é? Há um texto do livro Serviço Cristão que diz, qualquer porção da palavra de Deus é preciosa para o Espírito de Deus impressionar uma mente. Então não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de dar, nem que seja um folheto, uma revista de saúde que tenha lá um tema sobre a Bíblia. Uma porção da palavra de Deus é preciosa para o Espírito Santo de Deus impressionar uma mente. Devemos fazer o trabalho. Bem, gostaria de contar aqui para vocês uma história que li há muito tempo atrás e tentar aqui recuperar alguns detalhes. Um homem próspero tinha um terreno e nesse terreno tinha ali uma cisterna. Sabemos que é uma cisterna, não é? É uma espécie de reservatório de água, né? Era uma cisterna natural, não era uma cisterna feita, né, de concreto, betão, uma cisterna natural, um lugar onde tinha ali água retida, quase como se fosse um poço raso, não é? E um dia ele contratou um trabalhador para tirar água daquele poço, daquela cisterna. Combinou com ele o preço que seria pago por cada hora de trabalho. E se fôssemos colocar os valores, né, atuais, né, dado o que se paga por aí, o mercado, iria pagar por hora de trabalho algo como 16 euros. Eu pergunto, é um trabalho bom ou é ruim receber 16 euros a hora? Para mim é bom. Eu acho para todos, né? Para alguns seria trocos, né? Mas para mim seria bem pago trabalhar a 16 euros a hora. Muito bem. E então, o rapaz entendeu que era um trabalho de não se jogar fora. Afinal de contas, era bem pago. Mas tinha um detalhe. O trabalhador teria que usar um balde amarrado a uma corda, lançar dentro dessa cisterna, trazer o balde cheio d'água e deitar essa água no recipiente. E sabe o que era o recipiente? Um balaio. Sabe o que é balaio? É um cesto. Algo assim que... É como esse cesto que se usa para pôr pão, para pôr essas coisas. E eu pergunto, o que acontece quando põe água no cesto?
E o homem diz, você vai pegar o balde, vai lançar o balde dentro do poço, aqui da cisterna, vai trazer com água e vai derramar aqui nesse cesto. Uma pessoa. E o senhor vai me pagar para isso? Sim. 16 euros a hora? Sim. Por quanto tempo? Enquanto sair água, deita cá para fora. E uma pessoa, tá bem. Lançou o seu trabalho. Jogava o balde, trazia cheio d'água, põe no cesto. O que acontecia? A água ia embora. Pegava o balde, cheio d'água, põe no cesto, a água ia embora. Passado algum tempo a fazer isso, o homem começou a questionar o porquê daquilo. E naquele terreno tinha pessoas que também trabalhavam em voltas. Nós sabemos que há lugares que constrói casa, etc. Agora imagina você tirando água de um poço e derramando água num cesto. O que você acha que as pessoas iriam pensar de você? Foi como pensou. As pessoas olhavam para eles e... Olha que os parafusos afrouxaram todos, né? Não faz sentido. Tirar água de um poço, pôr no cesto, né? Já estava a escorrer. Passado ali algum tempo, eu disse, não, eu não sou doido para isso, não. Chamou o proprietário e disse, olha, você não leva mal não, mas não vou continuar não. Eu falei, não tem problema. Pagou lá aquela horinha que ele trabalhou, o homem foi-se embora. Contratou outro. E o outro trabalhou um pouco mais. Mas vendo, né, o ar de ridículo, né? O ar ridículo não, o ar que os outros tinham na cara olhando para ele fazer aquilo, ele também desistiu. E assim várias pessoas foram contratadas e desistiam do trabalho. E o homem estava ali, né, disposto a pagar para que fizessem aquilo. Bem, o proprietário contratou mais um, né, mesma coisa, combinou o pagamento, o trabalho, devia tirar a água daquela cisterna, daquele poço, pôr naquele cesto, naquele balaio. Ele disse, tá bom. E começou a fazer o seu trabalho. Tum. Punha lá a água. E foi fazendo. E passado algumas horas a fazer o trabalho, ele reparou que o proprietário não estava em cima do que ele fazia, mas estava a observar, né, o que ele estava a fazer. Ia lá, enchia o balde. Há trabalhos que quanto mais rápido fazemos, pior, né, porque cansamos mais rápido, né, especialmente quem trabalha com trabalho braçal, percebe? Né? Eu já tive a trabalhar como servente de obras aqui em Portugal, em 2006. Houve um revés, né, tínhamos compromisso a cumprir. E um irmão lá de Portimão, ele me deu trabalho sem precisar de trabalhador. Né? Depois eu soube. Ele tinha trabalhador de sobra, ele nem precisava. Ele só me deu para ajudar mesmo. Né? Mas ele sabia que dali 2 meses ia precisar de alguém, então ele já contratou antes para manter e depois teve trabalho de sobra também. Né? Então carregar balde de cimento para pôr no telhado, que trabalho pôr no telha. Então eu percebi, por mais rápido que for, eu trabalho rápido 1 hora e depois fico o resto do dia, né, esgotado. Então trabalhar o melhor que pode. Né? Então fazia um bom trabalho, porque até os pedreiros ficavam chateados porque sobrava material. Eles estavam acostumados com os serventes anteriores, né, acabava material, ia fazer massa, pôr telha, eles ficavam descansando. Né? E criou um esquema que nunca faltava material, e eles nunca paravam. Aí eles começaram a reclamar com o patrão que estava trabalhando demais. Né? Aí o patrão ficou contente por isso. Então, trabalhar com coisas pesadas tem que ter um certo ritmo. A gente tem que manter dentro das forças que tem. E ele fez assim, pegava água, punha lá. Pegava água, punha lá. E passou várias horas. Né? Parou para fazer o seu lanche e continuou. E o patrão ali observando ele. Até que, finalmente, quando o sol já estava assim mais para o fim do dia, já não saía mais água. Saía assim aquela água meio lamacenta, barrenta. Né? E ele tirando. Né? Põe no cesto. Tal. Quando ele tirou uma quantidade de água, ele percebeu que tinha água ali, algo ali no fundo daquela cisterna. Eu falei, tem um objeto ali. Aí começou a lançar o balde em cima do objeto, tentando pegá-lo. Mas vinha lama, ele punha lá. Aí vinha aquilo, até que finalmente o objeto entrou para dentro do balde. Ele pegou aquilo, derramou, o objeto caiu, e ele conseguiu limpar aquele objeto, né, lavar ali com um bocadinho o objeto, e viu que era algo precioso. Era uma espécie de uma joia que estava ali. E ele pegou naquela joia e foi correndo ter lá com o proprietário. Né? Qual não foi, né, a sua surpresa, né, de ter encontrado aquela joia ali?
E o proprietário olhou para o objeto de valor na mão daquele senhor que estava a trabalhar para ele e disse com muita calma: pois, eu sabia que isso estava lá. Foi eu que joguei aquilo ali hoje cedo. Aí o negócio ficou mais complicado ainda, né? Ficou mais complicado ainda. E diante do espanto do trabalhador, que talvez até percebeu um bocadinho o interesse do homem acompanhar o trabalho dele, né? Perguntou o motivo de ele ter feito isso. Mas por que o senhor, né, julgou essa joia lá dentro? E o homem diz: eu tenho procurado durante muito tempo pessoas que me ajudem a gerir os meus negócios. Eu tenho vários terrenos, várias propriedades, e não tenho encontrado pessoas que possa confiar. E eu tenho uma pessoa da minha confiança, que já está avançada em idade, e eu preciso substituí-lo. Então pensei, olha, vou fazer um teste simples, para ver se encontro alguém que tenha qualificações que preciso. Preciso de alguém que tenha perseverança, que cumpra ordem sem questionar, e que seja honesto. E eu pensei, olha, nada melhor do que isso. E, pelos vistos, o senhor cumpriu com esses requisitos. O senhor não questionou a ordem, cumpriu. Eu sei que é ridículo tirar água de um lugar para pôr num cesto. Eu sei que é, eu vi como as pessoas estavam a olhar à sua volta. Mas eu sabia o resultado que iria ter esse trabalho. Portanto, o senhor concluiu o trabalho, conseguiu esvaziar o lugar, encontrou a joia, e essa joia é uma recompensa pela sua perseverança. Pode ficar com ela. E vai ser pago também pelas horas que teve a trabalhar. E aquele homem entendeu o porquê de tudo aquilo. E acabou por mostrar também meios de ser capacitado para o que o homem precisava. Ele não queria alguém com capacitação. Ele queria alguém o quê? Que tivesse uma base para que pudesse ser capacitado para um trabalho importante. E não é assim que Deus faz conosco? Então eu pergunto para você, mais uma vez, por que é que Deus nos manda pregar o Evangelho se parece algo sem sentido? Faço uma pergunta, faz sentido aquele trabalhador lançar o balde na cisterna, puxá-lo com água e deitar no cesto? Faz sentido ou não? Claro que faz. Tem uma joia lá dentro. Tem ou não tem? Faz sentido ou não faz? Agora faz. No fim da história faz. No início não fazia, né? Mas no final faz. Por que é que Deus nos manda pregar o Evangelho? Porque existem joias que precisam ser encontradas. Quem sabe a joia está coberta de lama, precisa ser o quê? Lavada pela água do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, né? O Senhor Jesus, em São João capítulo 15, diz aos seus discípulos que permaneceram no cenáculo depois que Judas saiu para fazer a sua obra de traidor, diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Judas não podia ouvir essa palavra, mas os demais discípulos podiam. E é assim. Muitas vezes, o que parece para nós sem sentido, para Deus faz todo o sentido. Por isso que nós não podemos questionar as ordens de Deus. Podemos fazer o quê? Cumprir ou não? E se cumprir questionando, vai ficar complicado também, não é? Então, o que você acha? Faz sentido ou não? Faz, não é? E deixa-me fazer, então, novamente a pergunta. Em relação à pregação do Evangelho, faz sentido pregar o Evangelho para quem não vai aceitar? Nós não sabemos quanto tempo a palavra de Deus irá demorar, quanto tempo a água da palavra de Deus irá demorar para que possa remover todas aquelas sujeiras que estão no coração daquela pessoa, até que finalmente possa chegar à parte sensível onde Deus irá trabalhar naquele coração. Então nós devemos o tempo todo levar a palavra de Deus, não é? Então, em São Marcos capítulo 16, verso 15, que nos diz? E disse-lhes Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele deu essa ordem? O verso 16 nos responde. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Agora, como alguém vai crer se não há quem pregue?
como irá pregar se não for enviado a pregar, não é? Então, muitas vezes, nós não entendemos qual é a essência do caráter de Deus para a sua e para a minha vida. Muitas vezes pensamos que Deus é um Deus tolerante, ou seja, está a me tolerar. Se eu falhar com Ele, estou mal. É aquele Deus tolerante, porque às vezes nós toleramos, né? Há pessoas que nós toleramos ela, há pessoas que gostamos, há pessoas que toleramos. A pessoa fez algo que não gostamos, aproveitamos o ensejo e descartamos. E quando somos questionados, dizemos, não, aquela pessoa ela fez algo errado, fez algo mal, me prejudicou, portanto, por isso que eu me afastei. Deus é tolerante? Também. Mas Deus é essencialmente o quê? Amor, misericórdia, compaixão. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre a situação em que o mundo se encontraria, exatamente no tempo que nós vivemos, pessoas rejeitando, né, a mensagem de advertência, a mensagem do convite da misericórdia de Deus, levando para o gracejo coisas sérias como a iminente volta de Jesus. Em 2 Pedro, no capítulo 3 e o verso 9, o apóstolo nos diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, não é? Vamos conferir? É 1 Pedro mesmo, né? Não é segunda, é segunda. Eu estava aqui confundindo a segunda, que não é o apontamento que está errado. 2 Pedro 3, o verso 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco, ou para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus nos manda pregar com perseverança o Evangelho? Porque Deus nos manda vivermos com perseverança esse Evangelho. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Por isso que é importante constantemente levar a mensagem de fé e esperança. Nós temos que falar sim sobre mensagens mais sérias. Não podemos, diante de uma pessoa que já conhece o amor de Deus, negar dizer-lhe sobre os princípios que regem o povo de Deus. Nós estudamos na lição da escola sabatina que há uma característica do povo de Deus nesses últimos dias. Qual é? Em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Quem são esses santos? Como o apóstolo, inspirado por Jesus, diz que são esses santos? Qual a característica deles? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Portanto, qualquer pessoa que na sua sinceridade acredita que não é necessário nos dias atuais guardar o mandamento de Deus e eu não o adviro dessa pessoa, eu estou impossibilitando ela de ter uma bem-aventurança, de ter a bem-aventurança eterna. Quem sabe, na sua sinceridade, Deus a pode salvar, mas eu devo adverti-la que o remanescente de Deus, aqueles que irão ser resgatados e comprados da terra nesses últimos dias, eles têm uma característica. Eles fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que é a fé de Jesus? A fé de Jesus é o espírito de profecia. É um povo que tem um espírito de profecia. Que espírito de profecia é esse? Aquele que guia a mente à Bíblia e a Cristo. Qual é a nossa primeira principal norma de vida? Cristo, Jesus. A Bíblia. A Bíblia é a nossa única fonte de norma de conduta religiosa. E o espírito de profecia faz o quê? Lança luz à Bíblia. Muitos equivocadamente dizem que nós, adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, temos Ellen White como base da nossa doutrina e fé. Não temos. Nós temos a Bíblia. Os textos inspirados do Espírito de Profecia lançam luz à Bíblia. E nós o aceitamos como inspirados por Deus. Portanto, nós hoje precisamos advertir as pessoas sobre isso. Há muitas pessoas que não sabem disso. E na sua sinceridade poderão ser salvas por Deus. Não somos nós quem vamos definir.
Mas a quem eu entro em contato e não levo essa mensagem, eu estou em falha diante de Deus. Então devo pregar o evangelho. Mas o que vai convencer as pessoas a aceitar a Jesus como Salvador pessoal? É questão relacionada ao sábado, ao vestuário, ao sinal da besta, às pragas, ao juízo. É o quê? É a mensagem do amor e da misericórdia de Deus. Porque quem rejeita a mensagem do amor e da misericórdia de Deus, irá rejeitar a mensagem da santificação do sábado, a mensagem da alimentação, a mensagem do vestuário, a mensagem do juízo, a mensagem da volta de Jesus, vai rejeitar todas. Mas para aqueles que já conhecem a mensagem, aí devemos lembrar que aplica-se Provérbios 4, verso 18. O que diz lá? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Por isso devemos ser perseverantes em avançar para a luz. Qual luz? A bendita luz de Deus. Quem é essa bendita luz de Deus? É Jesus. Quando ouço ou canto esse hino, cantamos no início desta mensagem, desse culto, a bendita luz de Deus, que é o hino 386 do Inário Louvores ao Rei, da edição anterior à que tem agora circulado, né, em muitos lugares. Lembro-me de um irmão lá na igreja Santa Teresa, em Belo Horizonte. Ele ficava, na vossa percepção, ficava assim ao lado direito da igreja, e ao mesmo lado em que o sol brilhava pela manhã. Então o sol entrava pelos basculantes opacos e alguns raios do sol brilhavam no chão. E aquele irmão ele tocava pistão, trompete. Então, luz bendita, luz gloriosa. Aí fazia com o trompete, pom, 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 pom. Eu lembro daquilo, né? Ver aquele irmão tocando assim, né? Com aquela vontade. E quando não tocava, ele cantava com muita vontade também. Eu já penso até ter falecido esse irmão, né? Na altura devia ter para aí uns 5 ou 6 anos, quando vi essa cena. Então, quando falamos sobre essas questões de perseverar, eu fico a pensar, bom, aquele irmão que estava ali, tão animado a cantar no sábado, como tinha corrido a vida dele durante a semana? Hoje eu penso assim, na altura não. Eu olho muitas vezes aqui para um irmão e fico a pensar, como é que está a correr a vida desse irmão? Será que está animado, firme na fé? Ou será que está a enfrentar lutas e aqui vem buscar força para continuar na sua luta lá fora? O que eu tenho feito para ajudar esse irmão a perseverar na sua fé? E às vezes pergunto, o que tenho feito para que eu também persevere na fé? Porque a perseverança, como já foi aqui dito, é o quê? Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, tenho meios de alcançá-lo e agora eu vou usar todos os meios e recursos que eu tenho para continuar a alcançar esse objetivo. Vou ter revés, vou ter contrariedades, vou ter contratempo, vou ter coisas que favorecem também. Mas eu devo fazer o quê? Avançar, de fé em fé, de força em força, de vitória em vitória, até chegar à vitória final. Quando falamos de perseverança, lembramos de quem? Vamos fazer aqui sobre outros aspectos. Quando falamos de fé, quem nos vem à mente? Abraão, né? Quando falamos sobre resiliência, superação, quem nos vem à mente? Jó, não é? Quando falamos sobre empreendimento e planeamento, vemos o patriarca Noé, vem também José, né? Uma pessoa com visão. Quando falamos sobre liderança, quem nos vem à mente? Quem? Moisés, Davi também foi um bom líder, né? Quando falamos sobre coragem e estratégia para superar desafios, quem nos vem à mente? Paulo, Gideão também, né? Gideão, estratega, fantástico, né? Quando falamos em dar continuidade a uma boa liderança, substituir com excelência um bom líder, quem nos vem à mente? Josué. Quando falamos em perseverança, quem nos vem à mente? Aquele que teve lá uma luta a noite inteira. Jacó foi ou não foi perseverante? É um exemplo ou não é de perseverança? Os demais também são, né? Mas surgem-me algumas questões em relação ao patriarca Jacó. Por que Deus não deu logo a bênção para Jacó? Deus não podia dar logo a bênção para Jacó? Né? Trocaram aí 2 tapas, toma a tua bênção. Não podia ser assim? Mas não, a luta foi dura, né? Aquela luta
pesada a noite toda. Imagina a gente ficar a limpar a casa a noite toda, já cansa, né? Agora imagina lutar, força, aquela força, né? Quem já brincou de luta, tipo judo, que é luta assim de contato, sabe o quão desgastante é. Porque não é você fazer uma força. Não é como a gente às vezes dá assim, aquele aperto de mão apertado e solta. É aquela força constante, manter os músculos retesados para manter ali a força constante. Afrouxou, perdeu. E Jacó lutou a noite inteira. O homem forte. Sabe quantos anos Jacó tinha quando lutou com Deus? Cerca de 97 anos. Quase 100 anos o homem tinha. Ó. Era velhinho, né? Mas homem perseverante, hein? O velhinho perseverante, hein? Lutou com Deus a noite toda, ali. Perseverante. Por que Deus não deu logo a bênção para ele? Deus podia ou não podia dar a bênção para Jacó logo no início? Podia, mas por que Deus não deu? E outra coisa, por que Deus perdeu a luta para Jacó? Deus não podia ganhar a luta e dizer, olha, para tu saber que tu é pó. Não podia? Mas por que Deus perdeu a luta para Jacó? Dizer, olha, me solta que eu preciso ir. Não solto, solta, não solto. Deu ali uma tocada no nervo ciático, né? Quem já teve dor ciática sabe né, como é que é, aquela dor que afrouxa o corpo, né? Quando tocou no nervo de Jacó, o que Jacó fez? Segurou com mais força ainda. E diz, só te deixo ir se me abençoar. E o anjo diz, tá bom. A bênção que você deseja, você tem. Você agora será aquele que luta e sai vitorioso. Você irá dar nome ao meu povo até o fim dos tempos. Olha que fantástico. O nome dos hebreus caiu. O nome dos judeus também caiu, mas Israel continua até hoje. Paulo diz, vocês são judeus espirituais. Paulo diz isso? Não, você é o Israel espiritual. Aquele que luta com Deus e vence. Fantástico, né? Perseverança. Deus tinha tudo para ganhar de Jacó, mas Deus sujeitou-se a perder a Jacó, por quê? Porque ele sabe que na luta vem o quê? Vem a força, vem a resistência, vem o interesse. Nós percebemos o quanto vale. Quando você luta muito para conseguir alguma coisa, o que você faz? Você dá valor. O que você consegue assim de mão beijada, o que faz? O que acontece? Desvaloriza completamente. Isso acontece quando vamos conquistar alguém, né? Ou pessoa que deu trabalho, você nunca mais quer perder, né? Ou difícil comprar meu carro, todo dia ali cuidando certinho. Aí trabalho deu para comprar a casa, né? Alguns lutam tanto para conseguir as coisas que nem quer deixar elas para ir para o céu, né? É uma pena. Mas aqui vem a questão da perseverança. Então Deus permite que nós passemos por lutas, pois Ele sabe que sem luta nós ficamos sem estrutura, ficamos sem força, sem base, sem rumo. Olha o que nos diz o apóstolo em Atos capítulo 14, verso 22. Falando sobre um trabalho que fizeram junto a uma comunidade entre os gentios. Ele diz assim, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé e ensinando. Ensinando o quê? O que ensinavam? É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Há outras versões que dizem diferente, não é? É necessário que com muitas lutas alcancemos o reino de Deus. Deus permite que com lutas nós alcancemos o reino de Deus. Ele sabe o que isso significa. E já para finalizar a nossa mensagem dessa manhã, eu gostaria de contar para vocês uma história, um exemplo de perseverança. Aquelas pessoas que elas têm capacidade de aturar muitas coisas. E eu quero contar para vocês a história do irmão de Saco Grande. Saco Grande é o nome de uma cidade que tem no Recife, no Sergipe, fica ali alguns quilômetros de Recife. E tem ali uma pequena comunidade chamada Cumbé. Cumbé é uma cidade pequena com menos de 3.000 habitantes. Então, é o irmão Gonçalo que vivia ali na região de Saco Grande.
Mas usar aqui a palavra cumbé, né? Fica melhor para haver aqui uma cacofonia, né? Então o irmão Gonçalo, ele criou as suas 2 filhas adolescentes na fé. Suas filhas criou na fé. Mas quando tornaram-se adolescentes, acabaram por sair da igreja e casaram-se fora da igreja. Passado ali algum tempo, né, a sua esposa adoeceu, ficou impossibilitada de se locomover, de formas que não ia à igreja. Muitos irmãos acabaram por ir embora para outras cidades, né? Foram embora. E o que aconteceu é que o irmão Gonçalo ficou sozinho na igreja de Saco Grande, em Cumbé, lá no Sergipe. Só ele, na igreja. Então os irmãos da direção da associação falaram em vender a igreja. Afinal de contas, era só o irmão Gonçalo naquela igreja, não tinha mais ninguém. Não tinha mais membros, né? Não havia interessados, só ele lá na igreja. Fazer alguma coisa com o terreno, vender a igreja, seja como for, mas o irmão Gonçalo não aceitou. Ele havia cedido o terreno para a igreja e era para continuar a ser para a igreja. O propósito desse lugar é para a igreja, e vai ser a igreja. E os irmãos pensaram, tá bom, então que seja assim. O irmão Gonçalo nunca desanimou. Ele abria a igreja todos os sábados, às 9 horas da manhã, ia lá, é o horário da Escola Sabatina do Brasil, né? Às 9 horas da manhã, ia lá, abria a igreja, as portas da igreja, né? E ficava aberto até às 11h30, que era o horário que iria terminar o culto, né? Todos os sábados. E ele ali sozinho. Estudava a lição da Escola Sabatina, cantava, orava, só ele ali sozinho na igreja. No domingo, ele ia lá na igreja, abria a igreja às 7h30 e a igreja ficava aberta até às 8h30. Ele sozinho ali na igreja. Também orava, cantava, não é? Na quarta-feira também. Ele abria a igreja no horário do culto de oração e ali, sozinho, né? Durante todo o período do culto, ele lia a Bíblia, orava, cantava, e algumas pessoas testemunharam que muitas vezes ele orava e chorava também, orando a Deus. E dizia, Senhor, encaminha as almas para a tua igreja, para que elas possam ser salvas. Me ajuda a alcançar almas para o teu reino. Me ajuda a ganhar minha família para Jesus. O irmão Gonçalo chorava ali diante de Deus. Orava e chorava diante do Senhor, ali na igreja, sozinho. Uma outra vez, alguém, né, movido pela curiosidade, entrava ali, ou por ter ouvido o irmão Gonçalo cantando, mas não havia pessoas que assistiam o culto com regularidade. Irmão Gonçalo, todos os sábados, abria a igreja, passava ali a manhã toda, sozinho, estudando a lição da Escola Sabatina ali, sozinho. Cantava, orava, aos domingos à noite, quarta-feira. Né? E eu pergunto para vocês, já pensaram o que é abrir a igreja e estar ali sozinho? Sábado após sábado, sem mais ninguém, por mais ou menos 75 sábados, 75 domingos, 75 quartas-feiras, o irmão Gonçalo esteve ali sozinho na igreja. Cerca de 1 ano e meio. Esteve o irmão Gonçalo sozinho na igreja. Já pensaram o que é isso? É muita perseverança, né? Mantinha a igreja em funcionamento. A igreja abria, estava ele ali sozinho. Passado algum tempo, em que o irmão Gonçalo estava indo sozinho para a igreja, e ficava sozinho nas noites de domingo, nas quartas-feiras, nas manhãs de sábado, cantava, né? Orando a Deus, muitas vezes chorando diante de Deus. Finalmente chegou o tempo em que Deus pôs fim à aprovação do irmão Gonçalo. Suas filhas, agora mães de família, com filhos crescidos,
vendo o empenho do pai em manter a igreja funcionando, decidiram voltar para a igreja. Decidiram, né, voltar para a fé, começaram a frequentar a igreja com regularidade. E trazia os filhos juntos, né? Então já não era mais o irmão Gonçalo sozinho, já era ele e as filhas ali. Seus maridos, que não eram da fé, aceitaram a Jesus e a mensagem. E os filhos dos casais, netos do irmão Gonçalo, também aceitaram a fé. E passaram a congregar com regularidade na igreja. E mais, trouxeram outros familiares e parentes também para irem para a igreja, para estarem ali. E também aceitaram a fé. Então, quando o Sandro Ribeiro, pastor Sandro Ribeiro, meu irmão, foi pastor nessa região, a igreja de Saco Grande tinha lá 33 membros batizados pelas águas. Todos parentes do irmão Gonçalo. Era a segunda maior igreja reformista daquela associação. E querem saber mais? Dos 33 membros da igreja, no sábado, sabe quantos estavam lá congregados? Os 33 membros estavam todos lá. Todos os sábados, toda a escola sabatina estavam lá. Com o irmão Gonçalo também, né? No culto de quarta-feira, sabe quantos membros estavam lá na igreja, assistindo o culto de quarta-feira? Os 33 membros. Nos cultos de domingo, os 33 membros. Era a igreja mais animada e constante da região. E um detalhe curioso também, é claro que havia visitas que também iam na igreja, né? Os 33 membros iam à igreja, levavam visitas para ouvir as mensagens da palavra de Deus, a escola sabatina. E um dos genros que havia se convertido ao Senhor era dirigente da igreja na altura em que o meu irmão, né, o Sandro, pastoreava aquela igreja. Ele, o genro do irmão Gonçalo, era animado, cheio de disposição para fazer o que estava ao seu alcance em favor da pregação do evangelho e da salvação de almas. Era uma pessoa muito dinâmica para ganhar almas para Cristo. Eu queria fazer aqui uma pergunta para você. Quantos de nós teríamos uma fé perseverante como a do irmão Gonçalo? Não é fácil, né? Eu louvo a Deus pela perseverança de alguns irmãos. Hoje nós vemos aqui a Igreja de Lisboa funcionar e louvamos a Deus pela perseverança de um irmão nosso. Que seja para a glória de Deus, mas irmão Tonito. Quantas vezes a escola sabatina começou com ele e a Gabriela? Ele ia transmitir e a Gabriela ia dirigir a escola sabatina. E depois começou algumas pessoas a congregar, mudei para Lisboa, passei a congregar na igreja também. E hoje temos essa igreja, segundo alguns dizem, a igreja mais viva e animada do campo português. Graças à perseverança sua, de todos. Mas houve alguém que, num momento difícil, disse: eu vou continuar. Com lutas, com lágrimas, com sofrimentos, mas decidiu continuar. O irmão Gonçalo é um exemplo de perseverança. Se ele tivesse desistido e fechado a igreja, o que teria acontecido com a sua família? Quem sabe iria pensar: olha, realmente, essa fé que Deus deu ao santo já acabou. E para concluir, gostaria de ler o livro O Grande Conflito, página 621, que nos diz. Convido que fiquemos atentos a essa mensagem que é tão especial. O Grande Conflito, página 661, 621. O tempo de angústia, o tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Superar o cansaço, a demora e a fome. Essas três coisas juntas é difícil, né? Às vezes esperarmos um quarto de hora para comer já nos deixa cheios de sentimentos nobres, mas ao contrário, né?
Às vezes, quando estamos muito cansados, não estamos nem para nada, né? Estamos ficando nervosos, ficamos destemperados, né? Sai para lá, não me toque, não quero saber nada. Quando demora muito para que as coisas aconteçam, desfalecemos. Mas o tempo que está diante de nós, esse tempo que nós estamos a viver, a sociedade à nossa volta está toda ela a trabalhar num sincronismo satânico para tornar muito difícil a vida dos verdadeiros fiéis filhos de Deus. Está profetizado sobre isso. Os que forem para o céu dessa geração serão realmente resgatados, comprados da terra, porque vão enfrentar uma luta das mais difíceis que qualquer fiel servo de Deus enfrentou em toda a história da humanidade. Mas para enfrentar essa luta, para sair vitorioso ou vitoriosa nessa luta, em relação ao tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Meus queridos, vamos aprender a perseverar com provações pequenas que ocorrem entre nós. Com coisas que irmão faz, com coisas que irmão fala, com coisas que acontecem, com pequenas injustiças. Se nós não suportamos isso, como vamos suportar as grandes injustiças e contrariedades que irão vir quando todo mundo virá contra os verdadeiros seguidores de Cristo? Que Deus possa nos ajudar a lutarmos e que nós possamos ter a certeza, afinal, perseverar para quê? Para termos força para concluirmos nossa carreira e alcançarmos a recompensa final. Porque já estamos vislumbrando já as mansões celestiais. Nós vamos ver a luz do céu, aquela bendita luz de Deus que veio ter conosco. Nós vamos ter com ela se nós perseverarmos até o fim. Que Deus nos dê essa fé que possa suportar o tempo de angústia que está mesmo adiante de nós. Amém? Amém. Amém e glória a Deus.